Além disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo de Getúlio promoveu grandes campanhas com o objetivo de glorificar as atitudes do presidente. O programa de rádio A Voz do Brasil foi criado com esta finalidade. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumir o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores de trabalho. Com isso, Getúlio Vargas foi adquirindo a imagem de pai dos pobres e de protetor dos trabalhadores. Essas campanhas foram muito eficientes e a ideia de um Estado e de um presidente paternalista permaneceu ainda por muito tempo na vida política brasileira. Existiam fraudes constatadas. Mas nem a repressão e a propaganda conseguiram eliminar totalmente os grupos que divergiam do Estado Novo. Os trabalhadores continuavam a fazer greves e vários grupos políticos de oposição continuavam a se organizar e a agir na clandestinidade. Apesar de toda a repressão e das oposições, as medidas adotadas pelo governo de Vargas correspondiam de fato a algumas das necessidades econômicas e sociais da nação. O projeto industrialista, o controle dos recursos naturais, a modernização tecnológica na agricultura e na indústria, a regulamentação do trabalho, tudo isso trouxe muitos benefícios à nação como um todo. Mas, na verdade, essas medidas não representavam realmente a independência econômica do Brasil em relação às potências internacionais. Pelo contrário, o próprio Estado se viu obrigado a procurar o apoio financeiro de grupos estrangeiros. Nessa época, por causa do crescimento econômico norte-americano e por seu importante papel nas relações internacionais, o Brasil acabou se aproximando muito dos Estados Unidos. Enquanto isso, durante o período do Estado Novo, o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. A princípio, o Brasil procurou se manter neutro no conflito, não se posicionando nem a favor do eixo Alemanha, Itália e Japão, nem a favor dos aliados Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. A semelhança entre o regime ditatorial do Estado Novo e os regimes totalitários nazifascistas europeus fazia o Brasil se aproximar do eixo. No entanto, os importantes compromissos econômicos do país com os Estados Unidos determinaram em 1942 a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados. O fim da guerra e a derrota dos regimes totalitários em 1945 abalou muito o Estado Novo. Iniciou-se uma grande movimentação interna a favor da redemocratização do país. Os partidos políticos se reestruturavam e as associações de classe se rearticulavam e ganhavam força. O governo de Getúlio, com a intenção de manter o controle da situação e de conter as pressões, passou a fazer algumas concessões. Aniciou os presos políticos, convocou eleições para uma Assembleia Constituinte, para os governos estaduais e para a Presidência da República. Mas os setores que se opunham a Getúlio, principalmente as Forças Armadas, tinham receio que a estrutura governamental getulista pudesse influir no resultado das eleições. Para que isso não ocorresse, estes grupos depuseram o presidente antes mesmo das eleições. Mesmo deposto, Getúlio Vargas e suas ideias ainda iriam influenciar muito o jogo político brasileiro. O período da nossa história que se inicia com a deposição de Vargas em 1945 é chamado de República Democrática. Nesse momento, as forças políticas do país já estavam organizadas em partidos para a disputa das eleições de 1946. Esses eram os principais: a União Democrática Nacional, a UDN,
que pregava o fim da intervenção governamental na economia e se caracterizava por um forte antigetulismo. O Partido Social Democrático, o PSD, que se aproximava mais do getulismo. E havia também o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que se originou nas organizações sindicais oficiais criadas por Getúlio Vargas e que tinha um discurso destinado às massas trabalhadoras urbanas. Esse partido, o PTB, se apoiava muito na figura de Getúlio. As eleições transcorreram normalmente, com a escolha dos representantes para a Assembleia Constituinte, que em 1946 promulgou a terceira Constituição brasileira. As mesmas eleições deram a vitória ao candidato da coligação PSD-PTB, o general Eurico Gaspar Dutra. Dutra representava, a princípio, o continuismo da política econômica nacionalista iniciada com Vargas e o Estado Novo, mas na verdade isso não ocorreu. Depois da Segunda Guerra surgiram duas superpotências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Essas duas superpotências representavam interesses políticos completamente divergentes e nesse período procuravam ampliar suas respectivas áreas de influência em todo o mundo. Assim, muitas nações passaram a ser fortemente disputadas pelas duas potências, especialmente aquelas nações que ainda não haviam atingido um grau de desenvolvimento que lhes garantisse certa independência econômica. Dessa forma, o Brasil se tornou área de influência norte-americana. Sob a forte influência americana, o governo de Dutra optou por uma política econômica que associava os capitais estrangeiros aos capitais nacionais. Foram feitos muitos empréstimos de bancos norte-americanos que eram usados para pagar importações de equipamentos e tecnologia industrial também norte-americanos. Por causa dessas e de outras medidas, em poucos anos o Brasil acumulou uma dívida externa fabulosa. Além disso, o governo de Dutra tomou medidas bastante impopulares, como o congelamento do salário mínimo, o que acabou reduzindo pela metade o poder aquisitivo dos trabalhadores. As forças getulistas se levantaram contra o governo de Dutra e nas eleições para presidente de 1950, Getúlio Vargas saiu facilmente vencedor. Voltando ao poder, agora como presidente eleito diretamente pelo povo, Vargas retomou o nacionalismo econômico e a intervenção estatal em favor do desenvolvimento interno. Durante esse governo de Getúlio, o grande símbolo do nacionalismo foi a campanha O Petróleo é Nosso, que movimentou toda a população do país e que resultou na criação da Petrobras em 1953. Esse fato contrariava os interesses de companhias norte-americanas e assumiu um caráter de luta contra a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Nesse período, o governo de Getúlio foi marcado pelas constantes tentativas de conciliação entre seus compromissos com as massas populares envolvidas na luta nacionalista e as pressões de poderosos setores da sociedade brasileira, como empresários, industriais e militares, que apoiavam os capitais estrangeiros. Essas forças políticas mais conservadoras, com medo dos movimentos populares e da força carismática do presidente, foram retirando seu apoio ao governo de Getúlio, deixando que ele ficasse isolado dentro do PTB. Em 1954, os principais líderes da oposição e os chefes militares começaram a conspirar contra Getúlio, exigindo sua renúncia. A 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicidou, deixando uma carta-testamento que reafirmava seus ideais nacionalistas. O suicídio de Getúlio causou um grande impacto e comoção popular, praticamente paralisando a ação das oposições no Brasil. O período que se seguiu de agosto de 54 até janeiro de 56 foi quase totalmente tomado pela questão da eleição presidencial e pela reorganização das forças políticas nacionais. Nesse período houve várias tentativas de golpe.
Apesar disso, nas eleições de 1956, a coligação PSD-PTB saiu novamente vencedora, elegendo para presidente o mineiro Juscelino Kubitschek e para vice o gaúcho João Goulart. No próximo programa, vamos estudar as relações internacionais após a Segunda Guerra. Até lá! Ela foi usada num plano de vingança. Você queria alguém que o ajudasse a chantagear Russell e sua tia Blake? Agora, a sua vida corre um grande perigo. Ele faz crer que me ama, mas pode estar planejando me matar. A Trama dos Blake, com Amanda Pays. Sessão da tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo. Dentro dessas 4 linhas, a gente defende o Brasil com a maior garra e determinação. Aqui dentro, a nossa seleção é soberana. E aqui dentro dessas linhas, o Exército defende o Brasil com a mesma garra e determinação. Aqui dentro, o Brasil é soberano. Exército forte, nação soberana. O homem obtém energia necessária para manter as suas células vivas a partir dos alimentos. É dos alimentos que provém todos os átomos que formam o nosso corpo e que o mantém vivo. Entre os alimentos básicos estão os carboidratos. Os açúcares e o amido são carboidratos. O carboidrato mais simples é a glicose, molécula formada na fotossíntese. A glicose é um açúcar. Sua fórmula molecular é C6H12O6. As moléculas de glicose são de 2 tipos: com cadeia carbônica aberta e com cadeia carbônica fechada. Essa estrutura fechada é um anel hexagonal, onde um dos átomos é o oxigênio. Podemos representar a molécula de glicose utilizando uma fórmula simplificada. A glicose pura é vendida com o nome de destrose. A destrose é extraída do milho, mas está presente também em todas as outras plantas. As frutas contêm grandes quantidades de glicose, particularmente a uva. Um outro açúcar é a frutose, muito abundante no mel. A frutose é o açúcar mais doce que existe. Suas moléculas têm a mesma composição que as de glicose, C6H12O6. A glicose e a frutose são isômeros. A estrutura fechada da frutose é um anel pentagonal. Compare agora as fórmulas simplificadas da glicose e da frutose. A frutose tem estrutura fechada pentagonal, onde um dos átomos do anel é o oxigênio. A glicose tem estrutura fechada hexagonal, também com um átomo de oxigênio no anel. Além da frutose e da glicose, as plantas produzem outros açúcares mais complexos, como a sacarose, por exemplo. A sacarose é o principal componente do açúcar que usamos como adoçante.
Atualmente, a maior parte da sacarose consumida é extraída da cana-de-açúcar. A palavra açúcar vem do árabe, sucar. Foram os árabes que levaram o açúcar para a Europa no século X. Os árabes, por sua vez, aprenderam a obter o açúcar a partir do caldo de cana, com os povos da Índia. A sacarose tem fórmula molecular C12H22O11. Suas moléculas apresentam dois anéis, um de glicose e um de frutose. Esta é a fórmula simplificada da sacarose. Um anel hexagonal de glicose e um anel pentagonal de frutose. Entre os dois, há um átomo de oxigênio. Todos esses açúcares, glicose, frutose e sacarose, são carboidratos. O amido também é carboidrato produzido pelas plantas. Os cereais, como o trigo, por exemplo, são ricos em amido. Cada grão de trigo é um pequeno fruto envolvido por palha. Vamos ver a representação de um único grão de trigo. A parte externa do grão, o farelo, é muito rico em vitamina B e em sais minerais. Na parte interna estão o endosperma e o gérmen, ou embrião de trigo. O endosperma é praticamente formado só por amido. É esse amido que fornece energia para o embrião do trigo germinar. A farinha de trigo branca refinada é praticamente só amido e é fabricada a partir do endosperma. Outros cereais, como o milho, o arroz, a cevada e a aveia, também são ricos em amido. Em certas plantas, o amido fica armazenado nas partes subterrâneas. É o caso da batata doce, da mandioca e do inhame. As plantas sintetizam o amido, que é um carboidrato, a partir da glicose, um outro carboidrato. As moléculas de amido são muito grandes. Esta é uma representação simplificada de molécula de amido. Aqui, vemos apenas um segmento da molécula. Essas moléculas são formadas por milhares de moléculas de glicose, unidas entre si. As células vegetais produzem um outro tipo de carboidrato, formado por milhares de moléculas de glicose. É a celulose. Veja agora a sua estrutura simplificada. Na celulose, as moléculas de glicose se unem em posições diferentes em relação ao amido. A celulose e o amido são moléculas com estrutura isômeras. A celulose é o carboidrato que forma as paredes de todas as células vegetais. É a celulose que forma as partes fibrosas e mais resistentes das plantas. A madeira tem em geral 50% de celulose. As fibras de algodão e de linho contêm mais de 90% de celulose. As moléculas gigantescas de celulose podem reagir com a água e se decompor, formando as pequenas moléculas de glicose. A reação com água chama-se hidrólise. O amido também sofre hidrólise. Veja essa transformação. As ligações entre as moléculas de amido se quebram. Essa reação só ocorre, porém, em presença de ácidos ou pela ação de catalisadores. É essa transformação que ocorre na digestão do amido. A saliva contém uma enzima que catalisa a decomposição do amido, transformando-o em glicose. O amido que ingerimos quando comemos pão ou arroz é fonte de glicose para o nosso corpo. No corpo humano, porém, não temos enzimas que possam catalisar a hidrólise da celulose. Por isso, não digerimos a celulose das verduras e das frutas.
Animais herbívoros, no entanto, têm em seu aparelho digestivo enzimas que hidrolisam a celulose. Assim, a celulose, que para nós não é alimento, pode ser digerida por esses animais. Para eles, a celulose é fonte de glicose. As plantas são de extrema importância para toda a vida animal do planeta, por causa da fotossíntese. A glicose sintetizada entra na formação dos vários carboidratos essenciais para a vida, os açúcares, o amido e a glicose. Além de alimento, os carboidratos são usados de outras formas pelo homem. A celulose, graças à sua estrutura fibrosa e resistente, é utilizada na fabricação de papel. O amido, aquecido com água e em presença de ácidos, sofre hidrólise parcial, produzindo mel artificial, ou xarope de glicose, muito usado na indústria de doces e balas. E a sacarose, extraída da cana, tem sido usada recentemente como matéria-prima na produção de etanol, um combustível. No próximo programa, você vai conhecer um outro grupo de substâncias orgânicas também constituintes das células, as proteínas. Até lá! De humor, essa turma é nota 10. Escolinha do Professor Raimundo. Hoje, depois de Radical Chique. Fiat, a empresa do ano. Tempra 16V, garantia de 2 anos. Oferece... Bom dia, Brasil. Bom dia, são 7 horas em Brasília no horário de verão. O pedido de quebra de sigilo bancário dos políticos citados como integrantes do esquema de corrupção no orçamento aumenta o trabalho das subcomissões. A Subcomissão de Patrimônios Especiais recebe da Receita Federal as declarações de 5 acusados de participação no esquema. Hoje também chegam aos parlamentares que cuidam das questões bancárias as informações de 8 acusados. Mas o trabalho maior será do grupo das dotações orçamentárias desde 1989. O repórter Guilherme Menezes tem as informações. O coordenador da subcomissão, deputado Sigmaringa Seixas, recebe a relação das emendas nesta quinta-feira de manhã. Depois ele pretende checar nos vários ministérios se as verbas relativas às emendas foram liberadas. O passo seguinte é verificar se as obras contempladas foram executadas. Há informações de que muitas dessas obras sequer existem. Quer dizer, o dinheiro saiu e a obra não foi executada. Então é possível que a gente venha fazer uma investigação no local onde essas obras deveriam ter sido executadas. E examinar o nome dos parlamentares que destinaram essas emendas empreiteiras, né? Que há casos aí de parlamentares que teriam feito emendas vultosas para obras em regiões diferentes da sua, né? E obras que beneficiam sempre a mesma empreiteira. Então isso já é uma indicação e nós vamos investigar esse fato. Bom, você está meio confuso a respeito do que está ouvindo sobre a CPI? O que parece para muita gente o caos é, na verdade, o exercício da cidadania para o deputado Arthur da Távola. E essa crise pode ajudar a melhorar a representatividade no Congresso e valorizar o voto de cada eleitor. As razões o deputado Arthur da Távola nos explica aqui no Bom Dia. E não falta muito para que a revisão constitucional coloque em debate uma nova proposta de aposentadoria.
e cresce o interesse por um sistema misto, público e privado. É esse também o tema em discussão no Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, que termina hoje no Rio. O presidente da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada, Misael Matos Vaz, discute conosco o assunto daqui a pouco. A quebra de sigilo bancário dos envolvidos no escândalo da corrupção no Congresso é o principal destaque dos jornais de hoje. O Correio Brasiliense diz aqui na primeira página: CPI quebra sigilo bancário de 81 pessoas. E também diz o jornal: polícia já tem provas contra João Alves. O Jornal de Brasília diz: cai o sigilo até de governadores. E também: Receita investigará premiados. Bresser revela que o esquema causou déficit. E Supremo nega habeas a PC e reafirma prisão. Também destaca o Jornal de Brasília: consumidor sem nota fiscal será multado. O Estado de São Paulo destaca dois assuntos na primeira página. Documento incrimina Argrives. Atual ministro da Casa Civil aparece entre os autores de pedidos à Comissão de Orçamento. E também, CPI decide abrir contas de acusados. E vamos ver manchetes de outros jornais do país. Estado de Minas, Belo Horizonte. CPI quebra sigilo dos acusados. Diário do Nordeste, Fortaleza. Aprovada a quebra de sigilo bancário para todos os acusados e até para os membros da CPI. Diário Catarinense, Florianópolis. Acaba a greve dos servidores da saúde. 0 Hora, Porto Alegre. CPI vai devassar a vida dos acusados. Folha de São Paulo. Testa de ferro liga Alves a PC. Tribuna do Norte, Natal. Permanece a preventiva de PC Farias. O presidente Itamar Franco vai receber hoje, às 11 horas, no Palácio do Planalto, os operários padrão do Brasil 93. A cerimônia é realizada há 38 anos. Hoje também, o presidente deve assinar 2 decretos. O primeiro regulamenta os auxílios creche e alimentação. E o outro trata do Fundo de Desenvolvimento e Treinamento dos Servidores Públicos. O fundo corresponde ao desconto de 1% da folha de pagamento de cada órgão público. A intenção do governo de cortar mais ainda o orçamento e a informação de que as bolsas de valores escapam do IOF são motivos mais do que suficientes para o mercado de ações recuperar o fôlego. As bolsas fecharam com altas expressivas e com um bom volume de negócios na quarta-feira. Vamos ver os números do mercado financeiro no fechamento de ontem. O dólar comercial foi negociado em média R$ 168 cruzeiros reais e 74 centavos. O dólar paralelo fechou a 169 cruzeiros reais. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 9,4%. A Bolsa do Rio fechou em alta de 8,3%. O grama do ouro foi negociado a 2.045 cruzeiros reais. O valor da UFIR para hoje é de 99 cruzeiros reais e 46 centavos. As cadernetas de poupança vão ter um reajuste de 39,42%. O governo quer dar um basta no uso político dos bancos federais e estaduais. O presidente Itamar Franco enviou ao Congresso um projeto de lei que permite a intervenção ou liquidação extrajudicial nos bancos federais. Antes de encaminhar a proposta, o governo teve que adotar medidas contábeis e financeiras para equilibrar as contas da Caixa Econômica Federal. Se a nova lei já estivesse em vigor, a Caixa estaria ameaçada de liquidação. A seguir, os órgãos federais que repassam verbas do orçamento vão sofrer auditorias internas e o São Paulo consegue uma vaga nas semifinais da Supercopa, depois do intervalo. Brasília amanheceu com céu parcialmente nublado. A temperatura varia entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Mas lá em casa só tem um carro. Eu não sei, Tata. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. E como é que a gente faz, Pepe? Ou divide o carro no meio ou ganha um carro novinho. Você enlouqueceu. Quem é que vai nos dar um carro novo? A Hudson. Abastecendo acima de 20 litros, você concorre a um carro por semana até o final do ano. E são 16 carros. Entre nesta promoção Hudson. São 16 carros. Você viu como eu não estou louco? Você tem razão. Metade para cada um. 8 para mim, 8 para você. Desfrute das vantagens que as estrelas do Fenice oferecem a você. Atendimento personalizado. Comodidade. Localização privilegiada no centro de Bauru.
Fenícia Palace Hotel, padrão internacional. As estrelas do seu conforto. 7h07 aqui em Brasília, no horário de verão. A CPI aprovou a quebra do sigilo bancário de 26 parlamentares, 3 governadores e 2 ministros da equipe do presidente Itamar Franco e de 8 empreiteiras. O ministro da Integração Regional, Alexandre Costa, enviou ao presidente da CPI, Jarbas Passarinho, uma procuração registrada em cartório, autorizando junto aos bancos no Brasil e no exterior informações sobre movimentos bancários. Hoje, as subcomissões começam a operar com os dados enviados pela Receita e pelo Banco Central. Vamos ver a agenda do Congresso Nacional hoje. Às 9h, na sala 6 da ala Nilo Coelho, ministros e representantes do Poder Público debatem o papel do Poder Judiciário e a revisão constitucional. Entre os expositores estão o presidente do STF, Otávio Galotti, e o presidente do TSE, Sepúlveda Pertence. Às 10h, a Câmara se reúne em sessão solene para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Às 10h também, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara julga o pedido de cassação de 6 deputados. Nobel Moura, Maurício Calixto, João Paulo Pires de Vasconcelos, Wilson José da Cunha, Alberto Haddad Filho e Regina Gordilho. Todos os órgãos do governo que fazem repasse de verbas do orçamento vão sofrer uma auditoria interna. Serão analisados os repasses desde 1990. A determinação é do ministro da Justiça, Maurício Correia, e será mais uma forma de apoio à CPI do orçamento. Os alunos de 1º e 2º graus das escolas públicas vão ter educação sexual como matéria dos currículos. A novidade já deve ser para o ano que vem. O projeto está sendo financiado pela Divisão de AIDS do Ministério da Saúde. E a implantação vai começar por Santos, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Recife, em Pernambuco, Goiânia, em Goiás, Florianópolis, em Santa Catarina e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os técnicos do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, já estão no município de Getulina, em São Paulo, para fazer a vistoria nas fazendas Jangada e Ribeirão dos Bugres. As duas fazendas estão ocupadas por 2.000 famílias que querem a desapropriação das terras. O trabalho do INCRA adia o confronto entre o governo do estado e os poceiros. O juiz de Getulina deu direito de posse aos sem terra, mas a decisão não foi acatada pelo governador Luiz Antônio Fleury. Até o dia 4 de novembro, o INCRA vai fazer o levantamento para saber se as fazendas são produtivas ou não. Futebol, o São Paulo consegue uma vaga nas semifinais da Supercopa e o maior responsável é um veterano, Toninho Cerezo, aos 38 anos, foi o melhor em campo na vitória de 1-0 sobre o Grêmio ontem à noite em Porto Alegre. Confira com a narração de Kleber Machado. Toninho Cerezo acabou com o jogo e fez o gol da vitória. Valdeir tocou, Palinha deixou passar e Cerezo enfiou o pé. Veja outra vez, nenhuma chance para o goleiro Danley. São Paulo 1, Grêmio 0. O São Paulo se recupera e vai à semifinal da Supercopa. O Flamengo, que havia perdido em Buenos Aires, recebeu o River Plate no Maracanã. Marcelinho cruzou, Rogério fez 1-0. Veja outra vez. Este placar levou a decisão para os pênaltis. Houve empate na primeira série, depois nas alternadas, Gelson bateu e conferiu para a equipe do Flamengo. Aí foi a vez de Corte bater para o River Plate e Gilmar defendeu. 6-5 nos pênaltis. Flamengo classificado na Supercopa. E já estão definidos os finalistas dos grupos C e D do Campeonato Brasileiro. Foram classificados o Vitória da Bahia, Remo do Pará, a Portuguesa Paulista e o Paraná Clube. Eles vão brigar por 2 vagas no pelotão de elite. E Curitiba amanheceu hoje com o céu nublado e com chuva. A temperatura no momento é de 12 graus. Essas são imagens do Teatro Ópera de Arame, em Curitiba. Hoje acontece, aí você vê agora o Teatro Ópera de Arame. Estava vendo antes uma paisagem muito bonita no parque aí, logo atrás do teatro. Hoje acontece na capital paranaense a reunião do Centro Brasileiro e Argentino de Biotecnologia. Representantes de 5 ministérios do Brasil e Argentina vão debater os avanços na área de genética e agricultura. E vamos ver agora a previsão do tempo para todas as regiões do país. Região Sul, céu parcialmente nublado. Pode chover no litoral do Paraná. Mínima de 7, máxima de 28 graus. Região Sudeste. O tempo permanece fechado e pode chover no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, norte de Minas Gerais. Pode cair chuviscos em São Paulo e no litoral. Mínima de 14, máxima de 32 graus. Região Nordeste.
Céu parcialmente nublado e chove no centro do Maranhão, Piauí, sul e oeste da Bahia, incluindo o litoral baiano e da Paraíba. Mínima de 17, máxima de 37 graus. Região norte. O céu permanece parcialmente nublado, chove no leste do Pará, Amazonas, Acre e centro e norte de Rondônia e Roraima. Mínima de 20, máxima de 35 graus. Região centro-oeste. Nublado com chuvas no centro e norte de Goiás, leste e norte do Mato Grosso. Mínima de 17, máxima de 35 graus. A seguir, cresce no Congresso Revisor a proposta de uma previdência social mista. O nosso entrevistado é o presidente da Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, Misael Matos Vaz. Depois do intervalo. Os principais aeroportos do país estão operando normalmente. A informação é do Sindacta. Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat, a empresa do ano. Tempra 16V, garantia de 2 anos. Existem lugares onde o sonho de uma verdadeira viagem no túnel do tempo pode se realizar. Os museus. Palácios encantados, onde você vai encontrar o passado, os momentos históricos, heróicos, a evolução do homem, das ciências, da civilização, das artes, até os dias de hoje. Todo este mundo maravilhoso está ao seu alcance. Visite os museus. São 7h13 em Brasília, horário de verão. Qual o futuro da Previdência Social no país? Cresce no Congresso Revisor uma proposta que estabelece um modelo misto, dividido entre o poder público e a previdência privada complementar. A ideia agrada os fundos de pensão responsáveis por um patrimônio acumulado de quase 30 bilhões de dólares. Esse é um dos temas também discutidos no Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que termina hoje no Rio. O presidente da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada, Misael Matos Vaz, está nos nossos estúdios no Rio e conversa com a gente agora. Bom dia, doutor Misael. Bom dia, Antônio Augusto. Misael, para a gente iniciar a conversa, o que é exatamente o sistema misto que você está começando a discutir agora, que se chama de sistema misto de previdência? O sistema misto é uma estrutura de previdência em que o Estado é responsável por uma previdência básica e o setor privado propicia uma previdência complementar, privada complementar. Pelo estudo que os senhores estão fazendo, inclusive, qual seria a competência da previdência convencional, do INSS, por exemplo, e até que limite, por exemplo, que o INSS cobriria? E onde entraria, então, a iniciativa privada? Bom, atualmente a Previdência Social está sendo responsável por garantir até 10 salários mínimos. E os cenários que nós examinamos foram de 10 salários mínimos. Esse som aqui está aqui me perturbando, que eu estou ouvindo... Se o senhor quiser, pode retirar o ponto do ouvido, porque aí nós vamos poder conversar melhor. Ok. Então nós temos uma previdência pública, no momento que vai até 10 salários mínimos, e uma previdência privada complementar. Estudamos durante esse congresso 3 cenários alternativos. Uma previdência pública ficando em 7 salários mínimos, 5 ou 3. A recomendação feita durante esse congresso pelo economista Paulo Rabelo de Castro é no sentido de que a previdência pública tem um corte em 3 salários mínimos. Isso possibilitaria fazer com que a população participasse efetivamente da formação de uma poupança previdenciária que reverteria em benefício da própria população, na medida que seriam recursos destinados a alavancar a retomada do crescimento econômico. Quando o senhor fala o senhor fala em 3 salários mínimos, 7 salários mínimos, o senhor está se referindo à forma de contribuição ou isso seria o que a pessoa receberia depois de aposentada? Veja, as pessoas contribuem hoje um percentual do seu salário limitado, no momento, a 10 salários mínimos. Quando a pessoa se aposenta, é determinado então uma média dos seus 36 últimos salários e aquele é o seu salário de benefício. Na medida em que o objetivo da Previdência se reduza para 3,
as pessoas contribuiriam até esse valor de 3 salários mínimos e, obviamente, teria benefícios no máximo de 3 salários mínimos. A partir daí, haveria a complementação pelos fundos de pensão, ou seja, a previdência privada complementar. Quando fala-se em previdência complementar, logo já se chega àquele modelo chileno. Eu gostaria que o senhor explicasse, eu sei que é diferente, eu gostaria que o senhor explicasse a diferença desse estudo em relação ao modelo chileno. Olha, aqui no Brasil, como na maior parte dos países desenvolvidos, nós temos uma previdência mista. O Estado é responsável por uma parte básica e a iniciativa privada por uma previdência complementar com 2 pernas, como nós chamamos. Uma primeira perna é a previdência promovida pelos empregadores com seus empregados. No caso, aqui no Brasil, são os fundos de pensão. E teríamos uma previdência em seguida, uma previdência individual, que é aquele propiciado pelos planos abertos. No Chile, eliminou-se a atuação do Estado e a dos empregadores, e ficou-se apenas com uma previdência individual, ou seja, cada indivíduo no Chile é responsável, exclusivamente ele, pela formação do seu fundo previdenciário. Foi quase uma terceirização do processo de previdência, quer dizer, passando da mão do Estado e chegando a uma outra empresa, quer dizer, o trabalhador teria que procurar uma outra empresa, não seria uma contribuição do empregador e nem do Estado. Agora, no Brasil, como é que seria, por exemplo, quase que o ritual de passagem de um sistema antigo para um sistema novo? Porque isso mudaria radicalmente o sistema de previdência e de aposentadoria hoje no Brasil. Por exemplo, a prevalecer essa sugestão do economista Paulo Rabelo de Castro, no sentido de se reduzir a ação da Previdência do Estado para 3 salários mínimos, essa parte de 3 até 10 seria a partir de fundos de pensão que as empresas criariam. Se poderia aproveitar até essa oportunidade que está se revendo o FGTS e as empresas destinarem para esses fundos de pensão que elas criariam esses recursos que hoje são destinados ao FGTS, e a partir de 10 salários mínimos, isso ficaria livre para aquelas empresas que desejassem propiciar planos acima desse valor. Então, Misael, rapidamente eu queria saber como é que o senhor tem visto a receptividade desse modelo no Congresso, que muito breve vai examinar o assunto e votar. Olha, a receptividade que temos visto é a melhor possível. Nós temos uma convicção muito grande de que com essa revisão do texto constitucional nós vamos ter preservada uma estrutura previdenciária com o Estado dando uma previdência básica e uma previdência privada complementar com fundos de pensão que estariam estendidos a toda a população brasileira. Dr. Misael Matos Vaz, presidente da ABRAP, muito obrigado pela entrevista e um bom dia. A seguir, o exercício da cidadania é o componente básico da CPI que apura a corrupção no Congresso. O deputado Arthur da Távola nos diz o que esperar dessa CPI, depois do intervalo. Hoje, em Milão, começa o julgamento do primeiro grande acusado dos escândalos de corrupção na Itália. No banco dos réus vai estar Sérgio Cusani, financista acusado de repassar subornos da ordem de 120 milhões de dólares do grupo Ferruzzi a partidos e líderes políticos. Bom Dia Brasil. Oferecimento Fiat, a empresa do ano. Tempra 16V, garantia de 2 anos. Boa alimentação, boa saúde. Criança bem alimentada é mais forte. Tem mais energia. O Banco Noroeste agora tem o seu cartão de crédito exclusivo, o cartão Noroeste Visa. Além de cartão de crédito, o Noroeste Visa tem múltiplo uso para saques e extratos nas agências Noroeste. Para o banco 24 horas e para garantir o seu cheque especial. Com ele, você resolve tudo. Quer um conselho de amigo?
Procure qualquer agência Noroeste e peça o seu Noroeste Visa. Banco Noroeste. Há 70 anos, o banco da amizade. Sonho meu. Cláudia, desesperada para salvar sua filha. A minha filha está precisando de $200 mil. E a avó do Jorge tem $200 mil para quem se casar com um dos netos dela. Sonho meu. Hoje, 6 da tarde. São 7h22 em Brasília. A CPI do Orçamento está provocando pela segunda vez no país, em pouco mais de um ano, o exercício da cidadania. No ano passado, os representantes dos eleitores julgaram o mandato do presidente da República. Hoje, é a idoneidade de alguns deles que está em julgamento. Mas do que vai depender a renovação do Congresso, a representação do povo através de um novo perfil do político brasileiro? Para o deputado Arthur da Távora, essa decisão consciente está nas mãos de apenas 20% dos eleitores. O deputado está aqui conosco. Bom dia, deputado. Bom dia telespectadores. Deputado, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, o senhor que está lá dentro, que analisa o Congresso com tanta lucidez, essa CPI é o resultado de uma maioria honesta que se sentiu traída por uma minoria desonesta, ou é o contrário? É uma minoria ética que está enfrentando uma maioria desonesta? Não, as decisões na Câmara são todas por maioria, de maneira que se a CPI está funcionando e como ela está funcionando é porque há uma maioria. Eu acredito que essa maioria precise exatamente de uma base, de uma solidez para que ela possa, digamos, se expressar. É uma maioria que está acuada pelo processo, sem dúvida. Passa-se um sentimento depressivo no Congresso entre as pessoas, mas há um dinamismo em marcha e há expectativa de resultados. De maneira que eu vejo dessa forma. Eu sei que o senhor já detectou 4 grupos, assim, bem classificados, bem claros dentro da CPI. E esse grupo minoritário foi o mesmo, inclusive, que conseguiu o impeachment do presidente Collor. O senhor acha que esse grupo tem força hoje? Quer dizer, as barreiras não são maiores do que na época para poderem chegar à cassação de mandato? Aí é que entra a cidadania. Ele vai ter força porque a pressão de fora é crescente e ela é que determina muito do comportamento do político. A gente sente na CPI, assim, há um grupo que, por exemplo, vamos dizer assim, tendências, vamos chamar de grupo porque não é uma coisa organizada. Há um setor que tem uma tendência de apresentar o maior número de cabeças possível à população. Isso tem a ver, digamos, com a necessidade que é sentida, tem a ver também com os seus objetivos político-partidários. Há um outro setor que quer delimitar o número de cabeças, vamos chamar assim, a ser apresentadas à população, aí já defendendo questões partidárias e tudo mais. Há um terceiro grupo que tem mais a preocupação, eu sou obrigado a dizer isso, mais a preocupação em aparecer do que em apurar. É o palanque político. É o palanque político. Exatamente, palanque político. E há um quarto grupo que tem mais interesse em apurar do que aparecer. Por coincidência, sorte, um pouco de experiência da CPI anterior, muitos deputados que tiveram essa atuação de mais apurar do que aparecer na CPI anterior do Collor estão presentes. E o presidente Jair Passarinho, a meu juízo, teve a sabedoria de entregar-lhes as subcomissões que estão estudando detalhadamente os pormenores. Isso dá bastante esperanças. Agora, a verdadeira decisão é uma relação entre a pressão de opinião pública e também a atuação. De forma que eu acho que este amálgama é um amálgama que tem um aspecto positivo porque ele mexe com a cidadania. Deputado, o senhor não sabe quantas vezes eu já ouvi na rua essas últimas 2 semanas o seguinte: esse Congresso não presta, tem medo de fechar esse Congresso, é hora de chamar os militares, esse Congresso... Quer dizer, não se está confundindo a situação? Quer dizer, essa minoria não está, na verdade, estendendo essa má fama ao resto da instituição? Claro, essa minoria está expressando cansaço, desalento, desencanto, mágoa, maus salários, vida difícil, recessão econômica, tudo mais. E evidentemente que generaliza. Agora, os parlamentos do mundo inteiro são sempre alvo. E eles precisam ter maturidade, equilíbrio e sabedoria para suportar esse tipo de crítica e responder com uma ação crescente, com uma ação forte. Quer dizer, por exemplo, este Congresso, ele tem as dificuldades que tiver. Na história, ele vai ficar como o Congresso que foi capaz de caçar o Collor, que será capaz de caçar deputados,
que votou uma série de leis e possivelmente até o Congresso da Revisão. Se autolimpar, até a coisa que acontece, a gente já viu tantas vezes no Japão, que já tirou dois primeiros ministros lá de dentro do Congresso, exatamente por causa disso. É a autorregeneração que as instituições têm na democracia. O grande segredo da democracia é ter dentro de si os remédios para os próprios males. Essa é a diferença da democracia para a ditadura. Agora, quando está em jogo também o perfil, ou a intenção de um novo perfil de um político brasileiro, por onde que o senhor acha que seria o melhor caminho para se renovar? Isso é uma pergunta excelente, de dificílima resposta, né? Há um estudo da Universidade de São Paulo, eu vou dar muito rapidamente aqui, que tem um perfil do eleitorado brasileiro. Esse perfil mais ou menos varia de estado para estado, mas ele é 30% de eleitores chamados amorfos. Ou seja, aquele eleitor que não sabe nada de nada, vota assim, sem saber porquê. Bom, outros 30% são os eleitores chamados inorgânicos, aqueles que votam ou por razões personalístico-carismáticas, ou por pressão populista, ou por clientelismo. Aí já são 60%. 20% desses eleitores são aqueles que votam sempre na mesma pessoa, não mudam por nada, e 20% são sensíveis à modernidade. Então, enquanto nós não tivermos aí uma mudança estrutural na sociedade, nós não vamos ter uma mudança na representação. Mas também, isso é um sistema de vasos comunicantes. Enquanto a representação não se categorizar, ela não vai fecundar lá embaixo o próprio eleitorado, fazendo alargar o índice dos eleitores conscientes. Isso quer dizer que na próxima eleição a gente corre o risco de ter uma representação muito melhor, um voto muito mais pensado, muito mais qualificado e um congresso também melhor. Exceto se houver muito voto em branco, sabe por quê? Porque justamente esses movimentos levam ao desencanto e o voto branco vem dos setores mais conscientes, que teriam condições de uma eleição de melhor qualidade, de uma escolha mais qualificada. Então talvez esses setores aqui têm que acordar também, e se integrar na realidade. Deputado, muito obrigado. Bom dia para o senhor. E a gente fica por aqui. O Bom Dia volta amanhã no mesmo horário. Bom dia para você e até lá. Bom Dia Brasil. Oferecimento Fiat, a empresa do ano. Tempra 16V, garantia de 2 anos. Olho no olho. Quem ameaça a família Zapata acaba morto, mais cedo ou mais tarde. Morre a testemunha que podia incriminar os Zapata. Todos estão metidos nisso. E eu não vou descansar um minuto sequer, enquanto não colocar cada um deles na cadeia. Olho no olho. Hoje, 7 da noite. São alarmantes os índices de acidentes de carro nos fins de semana prolongados. Antes de qualquer viagem, faça uma checagem no seu carro. Verifique se ele está em boas condições. Use o cinto de segurança, obedeça às sinalizações e muito cuidado nas ultrapassagens. Se ingerir qualquer bebida alcoólica, não dirija. Dirigir com cuidado é prova de educação e de respeito a si mesmo e ao próximo. Farmácia Il Drogas. Cheque para o dia do seu pagamento. Oferece. Bom dia, São Paulo. 7h30 da manhã, muito bom dia. Foi absolvido por unanimidade o médico José de Freitas Montemor, acusado de ter desligado um aparelho que mantinha uma paciente viva. O caso aconteceu há 11 anos. O julgamento terminou às 11 da noite em Atibaia, a 60 quilômetros da capital. Hoje, dia do funcionário público, é ponto facultativo para os servidores do Estado. É a segunda folga desse tipo em 17 dias. 11 de outubro também foi ponto facultativo. Um ex-presidiário é acusado de ter matado 2 antigos colegas de cadeia ontem à noite na capital. Um escultor usa sucata para fazer obras de arte na beira do rio Tietê, em Araçatuba. Alunos de um colégio particular de Jaboticabal criaram uma cartilha e agora ensinam adultos a ler e a escrever. Futebol, União de Araras perdeu e está fora do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa venceu por 3-0 e pode se classificar.
O São Paulo derrotou o Grêmio em Porto Alegre com este gol e já está na semifinal da Supercopa. A acupuntura quer provar à comunidade científica que também é ciência e não só filosofia. Este é um dos objetivos do 4º Congresso Brasileiro de Medicina Chinesa, que começa depois de amanhã aqui em São Paulo. Nós vamos saber detalhes daqui a pouco com o Dr. Jorge Murata. E hoje é dia de São Judas, o protetor dos desesperados e das causas perdidas. Muita gente está neste momento na igreja de São Judas, no bairro do Jabaquara, na zona sul da capital. Você vê imagens ao vivo dos fiéis diante da igreja. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações deste assunto. A quinta-feira deve ser de sol em todo o estado. A frente fria está longe de São Paulo, no sul da Bahia. Agora cedo, muitas nuvens cobrem a região leste do estado, incluindo o Vale do Paraíba e a capital. Mas o sol deve aparecer ainda de manhã em todas as regiões. A temperatura sobe um pouco. A máxima chega a 32 graus no norte e oeste, 30 no centro e 27 graus na faixa onde estão o litoral e a Grande São Paulo. Na capital, o dia começa nublado, mas o sol aparece logo. Daqui a pouquinho, detalhes da previsão do tempo. Má notícia para quem aplica o dinheirinho no fundão, imposto sobre operações financeiras cobrado toda vez que alguém saca o dinheiro do fundão com menos de 16 dias úteis de investimento, vai aumentar 5%. O reajuste pode entrar em vigor hoje, se o Diário Oficial publicar a medida. Os recentes acordos internacionais prometem garantir preço bom para o café. Na região noroeste do estado, muito produtor está de volta aos velhos tempos. A região de Rio Preto já foi a maior produtora de café do estado de São Paulo. Chegou a ter 185 milhões de pés produzindo. Mas no final da década de 80, com o baixo preço do produto e a invasão da laranja, muitos cafeicultores erradicaram a plantação. Hoje, quase sem nenhum trato e semi-abandonados, só restam pouco mais de 79 mil pés em toda a região. O preço do café teve uma reação no mercado e a cotação da laranja caiu. Os produtores agrícolas voltam a se interessar pelo café. Os viveiros não conseguem atender toda a demanda. Os pedidos são tantos que a Cooperativa de Cafeicultores de Rio Preto montou no início do ano este viveiro, um dos mais modernos do país. Hoje estão sendo formadas aqui 100 mil mudas. Todas já foram comercializadas. Outras 100 mil estão encomendadas e existe até uma lista de espera. Eu acredito que nos próximos anos a tendência do mercado de café é de alta. Amanhã é o último dia para pagar o Carnê-Leão de outubro e fugir da correção pela OFIR, que deve ficar em torno de 36%. Na capital, quem tem o IPTU vencendo no dia 1º ou no dia 3 de novembro, mas deixar para pagar amanhã, economiza 34%, enquanto a UFM, a unidade fiscal do município, aumenta na virada do mês. Depois do intervalo, a acupuntura mostra em São Paulo que também é ciência. Começa a circular amanhã, sexta-feira, nota de 5 mil cruzeiros reais. Na Copa Veículos de Paraguaçu Paulista você encontra o mais variado estoque de peças com o maior desconto da região. Uma ampla assistência técnica com mecânicos especializados treinados na fábrica e uma bem montada oficina com a mais alta tecnologia. Na Copa Veículos você tem o maior estoque de carros novos de toda a região com várias formas de pagamento. Na Copa você tem sempre um bom negócio. Copa Veículos, o seu concessionário Volkswagen para Paraguaçu Paulista e região. O Hospital São Francisco de Assis, em Tupã, mantido pela Sociedade Beneficente São Francisco de Assis em sua atual fase, inaugura um moderno centro médico, equipado com uma atualizada unidade de quimioterapia e um aparelho de tomografia computadorizada de última geração, o único na Alta Paulista. Através do seu plano de saúde Tupã Clínicas, oferece ampla assistência médica familiar e empresarial. Hospital São Francisco de Assis, Tupã. 7h36. 500 médicos brasileiros e convidados da China, Venezuela, México e Argentina se reúnem na capital a partir de sexta-feira para discutir o futuro da acupuntura. É o 4º Congresso Brasileiro de Medicina Chinesa. Nós vamos conversar com o Dr. Jorge Murata. Ele é o presidente do Congresso e vice
da Associação Médica Paulista de Acupuntura. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia. Doutor Jorge, aqui no Brasil a acupuntura é usada mais para tratar que tipo de problema? Ainda as principais patologias são principalmente a dor, né? Apesar que nós temos que definir bem, existem vários tipos de dor e causada por alguma doença. Mas a dor em si é o principal objetivo. Serve para todas as dores? Todas as dores, exatamente como eu vou repetir, quer dizer, depende, você deve escolher. Por exemplo, se nós temos uma cefaleia, se você tiver uma cefaleia por causa de um tumor, você tem que separar, tratar como tumor. Não deve ser tratado com acupuntura. Sim. Agora, por exemplo, uma enxaqueca, o resultado é muito bom no tratamento pela acupuntura. Vamos mostrar um conjunto de agulhas utilizado pela acupuntura. Esse é um conjunto de agulhas descartáveis? Sim, descartáveis. Aí o senhor vai abrir aqui, destaca, por favor, mostra para aquela câmera, doutor Jorge. A acupuntura usa sempre esse tipo de agulha? Todas as agulhas são iguais? Existem agulhas um pouco mais compridas, outras mais curtas, mas ela tem mais ou menos sempre a mesma espessura. No sentido, ela comparada com uma agulha de injeção, ela chega a ser mais ou menos 8 a 10 vezes mais fina que uma agulha de injeção. Sei. As pessoas antes tinham medo do problema da contaminação de agulha. E esse problema ainda existe ou não? Ela praticamente não existe, já que a associação preconiza que cada paciente tenha o seu próprio conjunto de agulhas. Sei. Ela não deve ser usada assim, coletivamente. Numa sessão a pessoa usa quantas agulhas iguais a essa? Entre 10 a 20 agulhas, mais ou menos, nós usamos. Aí a pessoa compra um kit desse e ela vai utilizar enquanto durar o tratamento. Acabou o tratamento, ela pega esse material e joga fora. Isso, exatamente. E o médico, logicamente, não vai reutilizar isso aqui para um outro paciente. Cada paciente tem o seu conjunto de agulhas, né? A gente tem encontrado nas ruas pessoas carregando pequenos pedacinhos de esparadrapo na orelha e dizem que estão fazendo um tratamento usando acupuntura. Para quê? Ela basicamente, as agulhas na orelha, principalmente serve para o tratamento de vícios, principalmente o fumo e a obesidade, que o gordo não deixa de ser um viciado em comida. Sei. Agora, de que maneira que a agulha ou esses pontos na orelha vão influir na pessoa parar de fumar ou parar de comer? Ela, evidentemente, a agulha não tem o poder de tirar o vício do indivíduo propriamente dito, mas ele dá condições a que o indivíduo enfrente a ansiedade da parada de fumar ou a ansiedade de querer comer, por exemplo. Deixa o indivíduo muito mais tranquilo. E por que tem que ficar coberto com um pedacinho de esparadrapo? É porque a agulha ela tem mais ou menos de 1 a 2 milímetros e ela deve ser fixada com adesivo, senão ela cai. Sei. Aí é uma coisa mesmo para evitar que ela caia. Exato. Hoje, quantas pessoas usam acupuntura no Brasil ou no estado de São Paulo, doutor Jorge? Nós temos de médicos, só na nossa associação, em torno de 1.000 a 1.200 associados, médicos associados na acupuntura. No Brasil inteiro, nós temos mais ou menos 2.000 a 2.500 acupunturistas. É que nem todos são filiados a essa associação, né? E sabe-se quantos pacientes usam desta ciência para fazer seus tratamentos? Nós não temos ideia, mas sabemos bastante que há um crescente interesse pela acupuntura, como eles dizem, pela medicina alternativa. Vamos informar então que este 4º Congresso Médico Brasileiro de Medicina Chinesa Acupuntura vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 30, 31 e 1º de novembro. O local é o Instituto Dr. Dante Pazanese, que fica na Avenida Dante Pazanese, número 500, no bairro do Ibirapuera. Quem estiver interessado ainda tem tempo de participar. Doutor Jorge, obrigado pela presença e pelas informações. Bom dia, senhor. Muito obrigado, senhor. Você vai ver a seguir. Um ex-presidiário mata os antigos colegas de cela e os estudantes que estão alfabetizando adultos. O trânsito na capital está lento nas avenidas Vital Brasil e Radial Leste, ambas no sentido bairro-centro. Atenção, você que é de Bauru, Presidente Prudente, Jaú ou outra importante cidade destas regiões. A São Judas Tadeu está convidando para conhecer suas lojas em Rio Preto ou Araçatuba. O combustível é grátis e o frete também. Venha conferir os mais de 12 mil itens em materiais de construção e confirmar a razão dos nossos preços baixos. Afinal, temos um dos maiores estoques do Brasil. Para maiores informações, ligue 24 1000.
São Judas Tadeu, o santo forte da sua construção. A editora Globo relança, 100 anos depois de sua primeira edição, o livro Em Minas, de Carlos de Laet. Uma descrição emocionante de sua passagem por cidades históricas mineiras. Em Minas, de Carlos de Laet. Só podia ser da Globo, claro. Aventura Motos traz as grandes sensações deste verão. Jogue 50 e Axis 90. Se você achava andar de moto difícil, se liga nos 2 novos modelos da Yamaha. Partida elétrica e câmbio automático. Jogue 50 e Axis 90. As motos mais charmosas do momento. RDI 35 e DT 200. Venha conhecê-las na Aventura Motos, que facilita tudo para você. Aventura Motos e Yamaha Botucatu. 7h42. Recomeça agora de manhã a busca ao avião Bandeirante, que sumiu ontem à tarde entre Guarulhos e Rio de Janeiro, com 4 militares da aeronáutica. A operação foi interrompida durante a noite. A polícia prendeu um ex-presidiário ontem à noite perto do centro da capital. É acusado de matar 2 ex-colegas de cadeia com a ajuda de outro homem que conseguiu fugir. José Haroldo Pereira brigou com os outros 2 homens por causa de cheques roubados. Ele teria sido ameaçado várias vezes. Ontem à noite, os 3 se encontraram neste estacionamento na rua Cunha Horta. Aqui, segundo a polícia, José Haroldo teria matado Antônio Paulo de Almeida Leoli e o outro homem, ainda não identificado. José Haroldo Pereira foi autuado em flagrante por duplo homicídio. O outro acusado do crime, identificado apenas como Pedrinho, não foi encontrado. A polícia impediu uma tentativa de assalto a um carro forte em São Bernardo do Campo no começo da madrugada. A quadrilha usou um micro-ônibus e um caminhão para fechar o carro forte na Avenida Piraporinha. Uma viatura da polícia apareceu e houve tiroteio. Este carro particular que estava passando na avenida foi atingido por tiros de escopeta. Dos 12 integrantes da quadrilha, só um foi preso, Paulo Manuel Melo Barreto, que tinha fugido da colônia agrícola de Campinas na Páscoa. A polícia apreendeu com ele esta granada de fabricação argentina. Paulo também carregava 2 revólveres e uma carabina, todos de calibre 38. A empresa proprietária do carro forte não permitiu que o repórter cinematográfico do Bom Dia São Paulo fizesse imagens do veículo. E a polícia também não divulgou o nome da empresa que pertencia a este carro forte. Os funcionários dos pedágios da rodovia Washington Luiz pedem mais segurança. A maioria dos pedágios do estado não tem vigias. A falta de segurança transformou os pedágios num alvo fácil para os assaltantes. Segundo o sindicato dos funcionários, só este ano em Campinas foram 7 assaltos e em Itirapina 2. O último aconteceu na madrugada de sábado, quando 3 homens encapuzados entraram pela janela do banheiro, renderam o tesoureiro encarregado e roubaram 3.200.000 cruzeiros reais. Esta mulher, que não quis se identificar, disse que não há mais a mínima segurança para trabalhar. Hoje nós estamos com muito medo, nós estamos muito amedrontados, porque em questão de segurança nós não temos nenhuma. Dos 14 pedágios administrados pelo DER no estado de São Paulo, apenas 3 têm vigias armados 24 horas por dia. Segundo o sindicato dos funcionários, essa situação tem que mudar o mais rápido possível. A nossa principal reivindicação em relação à segurança é que a segurança fosse também para os companheiros que trabalham nas cabines, né? E que fosse instalado telefones em todos os hospedários onde não possuem telefones. Um projeto da cidade de Dracena, região oeste do estado, acredita em quem diz que mais importante do que dar o peixe é ensinar a pescar. Esse é o quintal da casa do seu Sebastião Moreira da Costa, um caminhoneiro aposentado de 80 anos. Nenhum palmo de terra aqui é desperdiçado. Em 120 metros quadrados, o seu Sebastião cultiva alface, almeirão, salsa, cebolinha e outras hortaliças. Aqui a gente tira pro gasto, para comer, às vezes dá para alguns vizinhos, vende também. Quanto é que o senhor tira por semana aí? Aqui sai uma base de 2.000 cruzeiros real, às vezes até um pouco mais também. O seu Sebastião é uma das 500 pessoas que participam do programa Hortas Caseiras da Prefeitura de Dracena. O município cede as sementes, dá assistência técnica e ainda arruma terreno para quem não tem quintal. O programa começou em janeiro e ganhou força depois que foi lançada a campanha contra a fome e a miséria. Não é só dar alimentação
aos necessitados. Nós temos que incentivá-los a plantar. Para incentivar cada vez mais a participação das pessoas no programa, a Prefeitura criou até um concurso e está premiando as 3 melhores hortas do ano. Esta aqui foi escolhida como a mais criativa. Vejam só, o jardim da casa foi transformado numa horta. As flores foram substituídas por alface, almeirão, cebolinha e até couve. Quer dizer que agora o senhor garantiu a mistura aí. Oh, agora eu garanti a mistura. Os donos das 3 melhores hortas vão ganhar um passeio à capital como prêmio e também um saco de sementes. As margens do rio Tietê, em Araçatuba, estão sendo enfeitadas com esculturas produzidas a partir de sucata. Gilmar Pina começou sua vida artística fazendo esculturas na areia. Depois, descobriu o metal, aprendeu a soldar e partiu para os trabalhos com sucata. Através de ferro, aço, cobre, latão, o escultor faz belas obras, como este peixe que está numa praça de Ilhabela, litoral de São Paulo. Há 2 anos, Gilmar esteve na Itália realizando exposições e acabou deixando lá, em Bolonha, esta árvore na Festa Nacional da Unitá. Logo que chegou em Araçatuba, o escultor frequentou depósitos de ferro velho e sucata. E foi nesses lugares que ele adquiriu matéria-prima suficiente para trabalhar. A partir daí, colocou mãos à obra e em um mês terminou a primeira escultura que veio realizar na cidade, que é esta caravela aqui. A caravela tem 9 metros de altura e 2 toneladas de peso. A caravela saiu da união de chapas de bronze, telas, pedaços da lataria de carros. Agora, o artista está trabalhando na escultura de um tucunaré, peixe comum na região. Depois de ver o modelo vivo, começou a fazer a estrutura do peixe. Ele vai ser todo fechado com cobre, escamado, né, com as listas que tem o tucunaré e com todo o acabamento em bronze e latão. E um grupo de alunos no colégio de Jaboticabal resolveu fazer uma cartilha e já começou a alfabetizar adultos. As letras ainda saem com um pouco de dificuldade. Às vezes é preciso ajuda, mas em breve essas pessoas vão ler e escrever. Graças ao trabalho de Maurício, Ricardo e Marcel, estudantes do colegial de uma escola particular, eles resolveram que o Grêmio Estudantil deveria se integrar à comunidade. Depois de um mês visitando moradores do bairro Mutirão, eles montaram uma cartilha com as palavras do dia a dia dos trabalhadores. Tijolo, lajota, lona, roça. Pelo método Paulo Freire, os professores acreditam que em 3 meses a classe vai estar alfabetizada. Só depende da frequência às aulas, 2 noites por semana. Carlos Roberto e Maradalva, marido e mulher, foram os 2 primeiros alunos da turma. Aos poucos, o número dos estudantes foi aumentando. Hoje eles são cerca de 13 e a frequência às aulas é bem grande. Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, ninguém gosta de perder as novas lições. De onde é que o senhor tira ânimo para depois de um dia de trabalho vir à aula? O ânimo é fácil a gente adquirir, porque quando a gente precisa de uma coisa que está fazendo falta, sempre se solta, então a gente força por aquilo que está fazendo falta. Você acha que pode mudar a sua vida assim? Acho. Tá melhor. Para a gente significa ativar os outros grêmios a mudarem, porque para mudar o Brasil a gente precisa começar com esse trabalho de base. Enquanto tiver um analfabeto nesse país, a gente não vai ficar satisfeito. Bonito. A frente fria foi embora de vez e volta a esquentar na capital. Estamos vendo imagens ao vivo do bairro do Jabaquara, zona sul da cidade. No momento, a temperatura é de 16 graus. O dia amanheceu nublado, mas o sol aparece ainda de manhã. A temperatura sobe. A máxima deve chegar a 27 graus. Começam a funcionar hoje em São Paulo telefones públicos que usam cartões magnéticos no lugar das fichas. A repórter Eli Martins esteve agora há pouco no MASP, um dos 3 lugares onde a Telesp instalou os novos aparelhos. Já estão instalados